Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser um pouco mais breve, ficar pelos 6, 7 minutos. Desde que utilize os 5, não tem Muito bem. Antes de mais, queria cumprimentar os nossos convidados da Ordem dos Engenheiros Técnicos, da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco e partilharem as suas reflexões sobre este tema. Gostaria de começar por dizer que para o PCP o Estado tem um papel importantíssimo, do qual não se pode responsabilizar, quer nas matérias de arrendamento urbano, quer nas matérias de reabilitação urbana. O papel do Estado é, em nossa opinião, fundamental e não pode ser substituído pelos mercados. Efetivamente, ao longo dos últimos anos, o que tem acontecido não é neste sentido. É no sentido de ir retirando gradualmente o Estado destas suas obrigações, ir responsabilizando, tornando-no um mero regulador e, às vezes, simplesmente um mero observador e abrindo lugar aos mercados. Sucessivas liberalizações da lei de arrendamento urbano levaram a uma situação hoje, que é aquela que nós podemos ver. As cidades cresceram de forma desordenada, ditadas pelas tais regras e leis do mercado para as suas periferias, ocupando solos agrícolas que não deviam ser ocupados por habitações, deviam-se manter solos agrícolas, enquanto isso os centros urbanos destas cidades e vilas mantinham-se abandonados, degradados. Porquê? Porque as mais-valias que se podiam retirar desta política de ocupação de solos, transformar solos agrícolas em solos urbanos, eram muito maiores do que, por exemplo, reabilitar os centros urbanos. E, portanto, as leis do mercado levaram a esta política que nós vimos nas últimas décadas de crescimento das cidades para o exterior, para as periferias, abandonando os centros. Temos 700 mil fogos ou alojamentos devolutos, enquanto continua a haver dezenas ou centenas de milhares de pessoas que vivem em casas com condições desadequadas, sem condições de dignidade. Temos no país mais alojamentos, cerca de 2 milhões de alojamentos a mais do que agregados familiares, e todos conhecemos aqueles sítios no país onde a população estava a diminuir e se construíam casas, e agora as casas continuam desocupadas ao fim de anos, ninguém pega nada, porque as pessoas, não há pessoas para as ocuparem. Porquê é que se construíram casas num sítio que não era necessário? Bem, porque provavelmente alguém teve lucros fabulosos em transformar aqueles solos agrícolas num solo urbano e alguém também teve os seus lucros ao emprestar dinheiro aos construtores para construir aquelas casas. Portanto, o que movia aqui não era o interesse de efetivar o direito à habitação, de garantir que todos os portugueses têm direito a uma habitação condigna, era o mercado à procura do lucro. Bem, como é que o Governo quer lidar com esta situação? Mais do mesmo. Mais mercado. Cria-se, como dizia na exposição de motivos da PPL 38, cria-se um verdadeiro mercado de arrendamento, sacrosanto mercado a resolver estes problemas. Não vai só os vai agravar, e os problemas que temos vindo nos últimos anos vão-se agravar agora com estas leis, se elas forem aprovadas. Entendemos, e repito, que o Estado tem obrigações e o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana tem as suas responsabilidades nesta área, e a pergunta que eu gostaria de deixar ao Sr. Presidente Iru era se nos podia relembrar qual foi a verba pública para a habitação e renovação urbana, a responsabilidade do Iru em 2011, que é um número que eu não tenho de cabeça, se nos poderia recordar qual foi a verba pública. E porque não queria exceder do tempo, só referir aqui um aspecto, que foi dito que os contratos antigos constituíam um sério problema do ponto de vista social, mas que houve preocupação de criar almofadas. Bem, vamos falar de uma almofada concreta, um exemplo concreto. Já no outro dia, no plenário, a Sra. Ministra deu um exemplo concreto, agora vou dar outro. 2 idosos, ambos com mais de 70 anos, vivem numa casa antiga e pagam 35 euros de renda. Cada um deles recebe a pensão mínima nacional de 254 euros, ou seja, 508 euros de rendimento mensal. De acordo com esta proposta de lei do Governo, se for aprovada, a renda pode passar de 35% para 25% de rendimento anual bruto corrigido, ou seja, 148 euros e uns cêntimos. Ou seja, quadriplica. Bela almofada é esta. Eu diria mais que está um bloco de betão amarrado ao pescoço destes idosos, que mais tarde ou mais cedo vai fazer com que eles saiam daquela casa. Porque mesmo nos primeiros meses, com grande esforço, com os seus 508 euros mensais, consigam aguentar esta subida de renda de 35 para 150 euros, vão-se atrasar ao fim de algum tempo no pagamento da renda, uma vez, 2 vezes, à quarta vez, o tal processo de despejo, que deve ser eficaz e célere, e eles têm um processo de despejo, porque disto a lei não os livra se atrasarem 4 vezes no pagamento de renda, 8 dias de cada vez, num espaço de 12 meses. É esta a almofada que estão criadas aqui, por exemplo, para a proteção destes idosos com rendimentos mínimos.
Última questão, e é mesmo para terminar, Sr. Presidente, a questão sísmica, que foi aqui referida, só um primeiro apontamento. A resolução da Assembleia da República que o Sr. Professor Mário Lopes referiu, foi que surgiu de uma iniciativa do PCP. Nós propusemos, no dia 5 de novembro de 2009, um projeto de resolução de redução de vulnerabilidade sísmica. 6 meses depois, o PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda, em maio de 2010, apresentaram também projetos de resolução sobre este tema e depois fez um texto comum que foi aprovado, como o Sr. Professor disse, por unanimidade. Infelizmente, e como disse, não saiu do papel. Não saiu do papel, e só muito rapidamente, não está no memorando da Troika, a que nós chamamos Pacto de Agressão. Isto não é uma prioridade, claramente, para os senhores da Troika. A prioridade, a agenda neoliberal, a redução de salários, a flexibilização do mercado do trabalho, a diminuição dos custos do trabalho, isto são as prioridades. Esta questão da proteção das pessoas em geral, no caso de haver um sismo de intensidade média ou elevada, não é uma preocupação. E como não está no Pacto de Agressão, nós chamamos assim, os deputados do PSD, CDS e PSD gostam de chamar a isto carinhosamente memorando da Troika, mas é um pacto de agressão, é o que ele é, não contempla estas questões e, portanto, o Governo não pega nisto, nem vai pegar, e eu diria que, infelizmente, se calhar daqui a 2 anos ou 5 anos, o Sr. Professor Mário Lopes estará outra vez aqui a perguntar, então aquela resolução, que é que não fizeram nada, porque outros valores se levantaram, agora trata-se do esbulho dos trabalhadores e do povo português contido no pacto de agressão. Muito obrigado, Sr. Presidente.